Olá, meu nome é Paulo Henrique e hoje falaremos um pouco sobre a .NET. O que é a .NET? .NET foi desenvolvida pela Microsoft e é uma máquina virtual semelhante à plataforma Java, onde todo o código gerado para .NET pode ser executado em uma máquina na qual esteja presente um framework para .NET. Ou seja, a ideia era criar uma plataforma única de desenvolvimento. Para tanto, a .NET tem como dois pilares a CLR, Common Language Runtime, junto da FCL, Framework Class Library. Mas afinal, o que é uma máquina virtual? Uma máquina virtual, ou uma virtual machine, é como o próprio nome diz, uma máquina falsa. Sua utilização é extremamente diversa, mas a ideia principal continua sendo fazer com que o usuário consiga rodar vários sistemas em uma mesma máquina. Apesar de serem úteis, ainda assim possuem desvantagens. Isso porque, ao introduzir uma nova camada de software, o processador passa a sofrer uma exigência maior, resultando em casos de alto nível de processamento perda no desempenho. Apesar disso, utilizar uma virtual machine ainda assim traz muitas vantagens, como a diminuição dos custos de hardware e melhor gerenciamento da memória. Também existem muitos casos de grande sucesso da aplicação dessas máquinas, como é o exemplo do Java, desenvolvida pela Sun Microsystems, também utilizada pela Microsoft anteriormente à .NET. Existem várias linguagens compatíveis com a .NET, porém, daria mais ênfase na linguagem C#, projetada pela Microsoft para implementação na própria .NET. Abaixo estão todas as linguagens disponíveis para implementação na plataforma. Mas como é possível que se possa programar em tantas linguagens assim, apenas para uma plataforma? Bem, isso porque, apesar de todas as linguagens, quando compiladas, elas se transformam em CIL, que seria Common Intermediate Language. Depois disso, elas se transformam em Common Language Runtime, que aí sim seria a linguagem entendida pelo computador. Ok, mas e quanto ao C#? A linguagem C# é uma linguagem orientada a objeto, isto é, uma linguagem onde cria-se diversas classes, as quais possuem diferentes características. Abaixo está um comparativo entre C# e C, linguagem desenvolvida na década de 70 por Dennis Ritchie. Aqui está uma comparação do cálculo do enésimo termo de Fibonacci em C# e em C. Bem, e quais são as plataformas disponíveis para se usar a .NET? Existem várias, como a .NET Standard, a .NET Framework, a Mono, a Xamarin e a .NET Core. As diferenças entre elas? Simples. Cada uma foi lançada em um tempo, sendo que a .NET Standard foi a primeira e a mais recente a .NET Core. Além disso, elas foram desenvolvidas para diferentes sistemas operacionais. Ademais, a única que não é open source é a .NET Framework. Outra grande diferença entre elas são seus propósitos. Abaixo tem uma tabela mostrando todas as diferenças entre todos os tipos de plataformas disponíveis para .NET. De onde faço meus códigos? É possível se programar nas linguagens requisitadas pela .NET usando o Visual Studio, ou VS, que é uma IDE bem poderosa. Existem várias versões do Visual Studio, como o Visual Studio Community e Visual Studio Code. E o mais importante, para que ela serve? Existem inúmeros usos diferentes para a .NET, mas os que mais se destacam são, sem dúvidas, a arquitetura, os jogos e os apps. O processamento em várias camadas é um fator muito forte na separação de funções, processamento de aplicativos e gerenciamento de dados, que faz com que a .NET seja muito boa para a arquitetura. A ótima capacidade de resposta da .NET e seu ótimo desempenho é um dos grandes fatores que auxiliam no desenvolvimento de jogos, sendo que os jogos desenvolvidos nessa plataforma são os que mais duram no mercado. Com relação aos apps, o uso do .NET fornece os excelentes recursos que ajudam os desenvolvedores ou programadores a desenvolver um aplicativo que permanece em sincronia com todas as plataformas. Ele também está sendo usado para desenvolver aplicativos de desktop. Muitas organizações preferem trabalhar com a .NET por causa disso. Bom, por hoje é isso. Agradeço sua atenção.